Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre EDOs separáveis e como a gente resolve esse tipo de equação diferencial, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então para começar essa aula, a gente já vai resolver uma EDO, que é essa aqui que fala pra gente que dy dx é igual a x vezes y. Se você preferir a outra notação, isso aqui é y' igual a x vezes y. Como a gente pode resolver essa EDO aqui? O que a gente consegue fazer? Bom, nesse caso, a gente vai focar nessa notação aqui, tá bom? E o que eu vou fazer aqui é mandar tudo que tem y para um lado e tudo que tem x para o outro lado. Então, ó, vamos passar tudo que é y para o lado esquerdo. O dy já está aqui, né? E passando esse y, a gente fica com 1 sobre y vezes dy. Agora, vamos passar tudo que é x para o lado direito. Aí vai ficar o x, que já estava aqui, vezes o dx, que a gente está passando para lá. Beleza, legal. A gente tem tudo que é y para um lado, tudo que é x do outro lado. A gente separou as variáveis. E o que a gente vai fazer agora para a gente encontrar a solução dessa EDO? Porque até agora a gente não encontrou nada de solução, né? Gente, o que a gente vai fazer nesse tipo de EDO é integrar dos dois lados. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai resolver a integral de 1 sobre y em relação a y, e do lado direito, a gente vai resolver a integral de x em relação a x. Ó, gente, lembrando que aqui em EDOs é muito importante a gente lembrar bem de integrais, tá bom? Eu vou deixar alguns links de vídeos sobre integrais lá na descrição do vídeo. Mas então, vamos lá. Recapitulando lá de cálculo 1, qual é a integral de 1 sobre y em relação a y? Isso aqui vai ser o ln do módulo de y, tá bom, gente? E isso aqui mais uma constante, porque é uma integral indefinida. E aqui do lado direito, a gente tem a integral de x em relação a x. Recapitulando também de cálculo 1, isso aqui é x² sobre 2, mais uma constante c2. Aí eu vou fazer o seguinte, para não ficar muita constante, eu vou passar esse c1 para o outro lado, e aí a gente vai ficar com a constante c2 menos a constante c1. Isso aqui também vai dar uma constante, né, gente? A subtração de duas constantes vai resultar em uma constante c3, que é o que eu vou substituir aqui, tá bom? Então, uma constante c3 genérica. Tá, então a gente tem que o ln do módulo de y é x² sobre 2 mais c3. Se a gente tem ln de a igual a b, isso quer dizer que Euler elevado a b é igual a tá bom? Então, nesse caso, se o ln do módulo de y é x² sobre 2 mais c3, quer dizer que o módulo de y é igual a Euler elevado a x² sobre 2 mais a constante c3. Então, a gente pode escrever y igual a Euler elevado a x² sobre 2. E aqui, como a gente tem uma soma nos expoentes, a gente pode usar essa propriedade, ó, que quando a gente tem a elevado a b mais c, isso é a elevado a b vezes a elevado a c. Então, aqui é Euler elevado a x² sobre 2 vezes Euler elevado à constante c3. Agora, gente, vamos pensar. Euler elevado a c3. Isso aqui também vai dar uma constante, não é? Porque Euler elevado a uma constante vai dar uma constante. Não é nada dependente de x, por exemplo. Então, isso aqui vai resultar em uma constante que a gente vai chamar de c4. Então, por fim, a nossa solução é y igual a c4 vezes Euler elevado a x² sobre 2. Gente, então a gente acabou de resolver nossa primeira EDO separável. Nesse caso, a gente passou tudo que era y para um lado, tudo que era x para o outro lado, e aí a gente só integrou. Tá, mas qual a característica de uma EDO separável? O que faz a gente olhar ali para a EDO e falar, bom, é separável, vou resolver assim? É isso que a gente vai ver agora, vamos lá. Gente, então as equações diferenciais ordinárias do tipo separáveis
vão poder ser escritas da seguinte forma: dy dx igual o produto de uma função em x com uma função em y. Ou seja, a derivada dy dx, ela vai ser a multiplicação de uma coisa em x e uma coisa em y. A gente sempre vai conseguir escrever nesse formato. Então, alguns exemplos de EDOs separáveis, além da que a gente acabou de resolver. A gente poderia ter dy dx igual seno de x vezes y. Isso aqui é uma EDO separável, porque a gente tem que a derivada dy dx é uma função de x vezes uma função de y. Outro exemplo de EDO separável, dy dx igual cosseno de x. Isso aqui a gente pode falar que é uma EDO separável, porque a função de x é o cosseno e a função de y é y igual a 1, uma constante. Então, nesse caso, não deixa de ser separável, tá bom? E esse caso aqui, gente, também é separável. Mas aí você fala, mas para ser separável, é uma função de x vezes uma função de y. E aqui a gente tem x vezes y menos y. Esse menos está atrapalhando, né? Gente, nem sempre as EDOs separáveis vão vir no formato bonitinho, de função de x vezes função de y. Às vezes, a gente vai ter que dar uma manipulada ali para que a gente consiga enxergar ela nesse formato, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente consegue fazer, e que normalmente é uma das coisas que a gente vai conseguir fazer, é colocar o y em evidência. Então, aqui fica y vezes x menos 1. Certo? O x daqui e o menos 1 daqui. Então, nesse caso, realmente, a gente tem uma função de y vezes uma função de x. Fechou? Então, a gente sabe o que é uma EDO separável, a gente sabe que, às vezes, a gente vai ter que manipular para chegar na EDO nesse formato aqui. Mas agora, como a gente resolve a EDO separável? Gente, é exatamente o método que a gente viu ali no primeiro exercício que a gente resolveu. Primeiro, a gente vai jogar tudo que é y para um lado e tudo que é x para o outro lado. E é justamente isso que está indicando que é uma EDO separável. A gente está separando o y do x, mandando tudo para lados diferentes. A partir do momento que a gente faz isso, é só a gente integrar dos dois lados, gente. Então, a integral aqui em relação a y e aqui em relação a x. E a constante, nem precisa a gente se preocupar com as constantes dos dois lados. A gente pode colocar mais uma constante aqui no lado direito e pronto, tá bom? Porque a soma de constantes, a subtração de constantes, tudo vai ser sempre uma constante. Então, a gente pode colocar só uma aqui e tá ótimo. Tá bom, gente, a gente já sabe o que é uma EDO separável e qual o método de resolução ali em teoria, né? Mas eu sei que o que mais pega são os exercícios, então agora a gente vai resolver alguns exercícios para fixar bem isso na cabeça, tá bom? Mas antes de a gente começar a fazer exercícios, já vou pedir para você deixar o seu curtir aí embaixo e já se inscrever no canal, que eu sei que a gente acaba esquecendo depois, né? E isso ajuda muito o canal a atingir novas pessoas. Então vamos lá para os exercícios. Ó, gente, esse primeiro exercício, a gente tem que dy dx é igual 1 mais cosseno de x. Será que isso é uma EDO separável? Gente, olha só, a gente tem 1 mais cosseno de x vezes 1. É aquele exemplo clássico quando a gente tem a função de x vezes a função de y, só que a função de y é y igual a 1. Então, nesse caso aqui, é sim uma EDO separável, tá bom? Só que com y igual a 1, um caso simples aqui que a gente consegue ter. Então, vamos lá, como que a gente resolve essa EDO? Primeiro, a gente joga tudo que é y para um lado e tudo que é x para o outro lado. Então, do lado esquerdo, que vai ser o lado de y aqui, a gente vai ter 1 vezes dy, já que a função de y aqui é igual a 1. E do lado direito, quando a gente tem o x, a gente vai ter 1 mais cosseno de x vezes esse dx, que vai passar para lá. Beleza, agora o segundo passo, que é integrar dos dois lados. Então, a integral de 1 em relação a y vai ser o próprio y, né? E a integral de 1 mais cosseno de x. Isso aqui é a integral de 1
mais a integral do cosseno de x, porque a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, a gente vai ter y igual a integral de 1 em relação a x é o próprio x. E a integral do cosseno de x em relação a x é o seno de x, certo? E como são integrais indefinidas, a gente faz tudo isso mais uma constante. Portanto, gente, a gente encontrou a solução da nossa EDO, que é uma EDO separável. E, ó, uma dica, nesses casos que a gente tem só a função de x aqui do lado direito, a gente pode só integrar direto, tá bom? Então, a integral da função aqui vai ser o resultado da nossa EDO, que é justamente seno de x mais uma constante. Então, a gente resolveu mais uma EDO separável aqui. Agora, vamos para esse próximo exercício, que a gente tem x² dy menos y dx igual a zero. Lembra que eu falei que nem sempre a EDO vem no formato bonitinho? Às vezes a gente tem que arrumar ali? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, porque ela tá bem esquisitinha, né? Então, primeiramente, vamos fazer aparecer um dy dx, que é a notação ali que a gente está acostumado para representar uma derivada, né? E não está aparecendo essa expressão aqui no caso. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente divide tudo por dx, porque aí a gente não está modificando a expressão e vai aparecer um dy dx aqui. Então, como que fica? x² vezes dy dx menos y vezes dx igual a zero, porque 0 sobre dx é igual a zero. E aí, esse dx vai ser igual a 1, né, gente? Dx sobre dx pode sumir os dois. Beleza, pelo menos agora a gente já fez aparecer um dy dx. Então, a gente já consegue dar uma manipulada melhor aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar esse dy dx. Então, a gente vai ter x² vezes dy dx igual a y, passando esse y aqui para o outro lado. E aí, passando o x² para o outro lado, a gente vai ter dy dx igual y sobre x². Então, gente, nesse caso, a gente tem uma EDO separável, porque a gente tem uma função de y vezes uma função de x. Então, a gente consegue resolver pelo método que a gente acabou de ver, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai passar tudo que é x para um lado e tudo que é y para o outro. Então, passando esse y para o lado esquerdo, a gente vai ter 1 sobre y dy. E passando esse dx aqui para o lado direito, a gente vai ter 1 sobre x², que já estava aqui, vezes o dx que veio para cá. Agora, a gente integra dos dois lados, né? Então, a integral de 1 sobre y, como a gente sabe, é o ln do módulo de y. E a integral de 1 sobre x², recapitulando lá de cálculo, vai ser menos 1 sobre x, e aí a gente acrescenta a constante aqui, mais uma constante. Lembrando das propriedades de logaritmo, isso aqui vai ser y igual Euler elevado a menos 1 sobre x, mais uma constante. Como a gente tem uma soma no expoente, a gente pode escrever y igual Euler elevado a menos 1 sobre x, vezes Euler elevado a uma constante. Só que Euler elevado a uma constante também vai dar uma constante. Então, a gente vai chamar essa constante de C1, tá bom? E aí, por fim, a gente vai ter que y é igual a C1 vezes Euler elevado a menos 1 sobre x. E essa é a solução da nossa EDO, que a gente também resolveu pelo método de EDO separável. O que aconteceu de peculiar aqui nesse caso é que a gente teve que manipular essa expressão para que ela pudesse ser escrita no formato alguma coisa de x vezes alguma coisa de y. Então, a gente teve que dar uma manipulada aqui, dar uma mexida, para ir escrever no formato de EDO separável. Eu vou mostrar outra forma aqui que a gente poderia fazer para chegar direto nessa parte que a gente integra. Então, se você não quiser ir passo a passo, já quiser resolver de uma vez, você pode fazer o seguinte, passa isso para o lado direito, aí você vai ter x² dy igual y dx.
Como você quer tudo que é y de um lado e tudo que é x do outro, é só já passar dividindo, passar o y para lá dividindo e o x ao quadrado para cá. Aí fica 1 sobre y dy igual 1 sobre x ao quadrado dx. Então, esse é um método de chegar direto aqui, sem precisar necessariamente já escrever nesse formatinho de EDO separável antes de integrar. Agora, gente, olha essa EDO. A gente deu uma olhada nela em aulas anteriores, mas sem ver assim claramente um método de resolução para ela, certo? Então, agora a gente vai ver isso aqui como uma EDO separável e que a gente vai resolver com uma condição inicial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um PVI, certo? Então, vamos lá. A gente tem dy dx igual menos x sobre y. Bom, a gente pode falar que é uma EDO separável, porque a gente tem uma função de x vezes uma função de y, certo? Então, a gente consegue separar aqui as variáveis, ó. Vamos mandar tudo que é y para um lado, aí fica y dy, e tudo que é x para o outro lado, que vai ficar menos x dx. Agora, a gente integra dos dois lados, e aí vai ficar y ao quadrado sobre 2, que é a integral de y, igual menos x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x, mais uma constante. O que a gente pode fazer aqui, para facilitar a nossa vida, é multiplicar tudo por 2. Então, multiplica por 2 aqui, e também multiplica a constante por 2. 2 vezes uma constante também vai resultar em uma constante, certo? 2 vezes qualquer constante também vai ser constante. Então, vamos chamar essa nova constante de C1. Com isso, a gente vai ter y ao quadrado igual menos x ao quadrado mais C1, que é 2 vezes essa constante. Passando x ao quadrado para o outro lado, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual C1. Gente, como a gente já tinha visto da solução dessa EDO, isso aqui é a equação de uma família de circunferências centradas na origem e o raio dessas circunferências vale raiz quadrada de C1. Ó, então, a gente pode escrever isso assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual r ao quadrado, sendo que esse r ao quadrado é a nossa constante C1, tá bom? Então, a gente quer que o y de 5 valha 0. Qual é a circunferência dessa família de circunferências, tal que, quando x é 5, o y é 0? É só a gente substituir aqui para a gente descobrir o raio, né? Então, ó, quando x é 5, o y vai ser 0. E aí, a gente descobre o valor de r. A gente vai ter r ao quadrado igual 5 ao quadrado e, portanto, o raio vale 5. Então, a solução, que é uma solução implícita dessa EDO, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual 5 ao quadrado. É uma circunferência centrada na origem e com raio 5. Ó, gente, agora vamos para esse exercício aqui. A gente tem y' mais y igual toda essa função aqui do lado direito. Será que a gente vai conseguir escrever isso como uma EDO separável? Vamos ver. O y' a gente vai escrever como dy dx, e aí, esse mais y aqui, a gente passa para o outro lado com sinal de menos. Então, a gente vai ter y vezes x vezes Euler elevado a x mais 2, menos y. Nesse caso aqui, a gente ainda não tem algo escrito como uma função de x vezes uma função de y. Mas a gente consegue escrever assim, gente, porque dá pra gente colocar o y em evidência. Ele tá tanto nesse termo quanto nesse. Então, vamos fazer isso. A gente vai ter dy dx igual y vezes tudo isso aqui, x vezes Euler elevado a x mais 2, menos o 1 que está aqui multiplicando. E aí, agora sim, a gente tem uma função de x vezes uma função de y. Isso cumpre com o nosso requisito para ser uma EDO separável, então agora é só a gente resolver. Passa tudo que é y para um lado, aí fica 1 sobre y dy, e tudo que é x para o outro lado. Aí fica x vezes Euler elevado a x mais 2, menos 1, vezes dx. Agora, vamos lá, integrar dos dois lados. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ter o ln do módulo de y.
E do lado direito, a gente pode separar a integral da subtração na subtração das integrais. Então, a integral de x vezes Euler elevado a x mais 2, menos a integral de 1. Beleza, mas como a gente resolve essa integral aqui? Ó, gente, só lembrando que é muito importante a gente dar uma lembrada nas aulas de cálculo 1 sobre integrais, tá bom? Porque a gente vai usar bastante aqui. Então, para resolver essa integral aqui, a gente vai usar a integral por partes, que a gente tem x vezes uma exponencial. E nesse caso, quem a gente vai chamar de u e quem a gente vai chamar de dv? A gente consegue usar aquele método Liat, né? Pelo Liat, o que vem primeiro é a função algébrica, que é o x. Então, o u vai ser o x e o dv é a função exponencial, que é o Euler elevado a x mais 2. Então, o du vai ser a derivada disso aqui, que é 1 dx, e o v vai ser a integral de Euler elevado a x mais 2, que é o próprio Euler elevado a x mais 2. Resolvendo a integral por partes, fica x vezes Euler elevado a x mais 2, menos a integral de 1, que é o du aqui, vezes Euler elevado a x mais 2. E tudo isso menos essa outra integral que já estava aqui. A integral de 1 é igual a x, mais uma constante. E aí, gente, a integral de Euler elevado a x mais 2 é o próprio Euler elevado a x mais 2, certo? Porque se você derivar Euler elevado a x mais 2, você vai ficar com a mesma coisa, certo? Então, a gente vai ter Euler elevado a x mais 2, menos esse x que estava aqui, e por fim, a gente coloca a nossa querida constante. A gente pode colocar o Euler elevado a x mais 2 em evidência aqui, aí a gente vai ter Euler elevado a x mais 2 vezes x menos 1 menos x mais uma constante. Como é o ln do módulo de y, que é tudo isso, a gente pode usar as propriedades de logaritmo para escrever isso em função do próprio y. Com isso, a gente vai ter que o y é igual a Euler elevado a tudo isso que a gente tem aqui. E aí, assim como nos casos anteriores, a gente pode separar o Euler elevado a c aqui e chamar isso de uma nova constante C1. E com isso, a gente tem que nossa solução é C1 vezes toda essa exponencial. Gente, então nesse caso, a maior particularidade, além de a gente ter que manipular aqui, foi que a gente teve que resolver uma integral, que é uma integral por partes. Então, reforçando aqui na descrição desse vídeo, tem os links para você dar uma revisada nos métodos de integração, tá bom? Gente, para fechar com chave de ouro, a gente vai ver mais esse método aqui. A gente tem dy dx igual a x mais y mais 1 ao quadrado. Isso parece uma IDO separável? Não parece, né, gente? Definitivamente. Aí você fala, vamos expandir isso aqui, né? Fazer isso aqui ao quadrado, chuveirinho ali. Não, gente, também não vai ser viável nesse caso. O que a gente vai fazer para esse tipo de equação é mudar a variável, porque aqui a gente tem x mais y mais 1. E se a gente chamar tudo isso de uma variável só? Então, uma variável u. Tá, legal. A gente fica com dy dx igual a u ao quadrado? Não, gente, tem que mudar o dy dx também, tá bom? Porque a gente está saindo dessas variáveis. Então, o que a gente vai fazer é encontrar o du dx, para que com isso a gente encontre o dy dx em função de u. Então, ó, a gente vai derivar isso aqui em relação a x. Então, a derivada de x em relação a x é 1. A derivada de y em relação a x é 1 vezes dy dx. Lembrando de derivada implícita, regra da cadeia. E a derivada de 1 é 0. Com isso, a gente tem que du dx é igual a dy dx mais 1. Como a gente quer encontrar o dy dx, vamos isolar ele aqui. Aí, a gente tem que dy dx é igual a du dx menos 1, beleza? Agora sim, a gente pode substituir aqui. Então, o dy dx vai virar du dx menos 1. E aqui do lado direito, a gente vai ter u ao quadrado. Com isso, a gente tem du dx igual
u ao quadrado mais 1. E com isso a gente chega em uma EDO separável, certo, gente? Ó, a gente tem uma função de u, que é o que está aqui em cima, vezes uma função de x, que é x igual a 1. Então, a gente manda tudo que é u para um lado, aí vai ficar 1 sobre u ao quadrado mais 1 du, e tudo que é x para o outro lado, vai ficar 1 vezes dx. Integrando dos dois lados, a gente vai ter a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1. Lá em cálculo 1, qual era o resultado dessa integral? Gente, a integral disso aqui, lembrando, é o arco tangente de u, tá bom? E a integral de 1 em relação a x é o próprio x, e aí a gente soma a constante aqui. Bom, se o arco tangente de u é x mais c, a gente pode falar que u é igual a tangente de x mais c, certo? Beleza, a gente já tem nossa solução, só que escrita em u. A gente não quer a solução escrita em u, gente, a gente quer ela escrita em y. Então, vamos voltar para o que a gente tinha aqui, tá bom? Substituir o u por x mais y mais 1. Tudo isso vai ser a tangente de x mais c. Então, isolando o y, a gente tem y igual tangente de x mais uma constante, menos x, menos 1. E esse é o resultado da nossa EDO, que a gente conseguiu fazer ser uma EDO separável. Gente, então foi isso no vídeo de hoje. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!